Oferecimento Poti Porã, bonito na prateleira, delicioso na sua mesa. Tijuca Alimentos, sabor que se faz com carinho. Em Pernambuco, a Embrapa mantém uma unidade irmã, a Embrapa Semiárido. Ela fica localizada no município de Pedrolina. O chefe-geral da companhia, aqui em Fortaleza, fala mais sobre as atividades desenvolvidas em parceria com a unidade do estado vizinho. Nós contribuímos muito com o semiárido, de novo, dentro da nossa estratégia agrícola, que é a cajucultura, tá certo? Por quê? Porque, de novo, é uma árvore que dialoga muito bem com o semiárido. Até as fotos daquele produtor que eu estava te mostrando, você veja, de uma região que chove 400 milímetros. Que em sequeiro, que outra árvore performaria, entregaria para um produtor toda uma capacidade de produção tão bem organizada quanto um cajueiro, tá certo? Não tem. Então, por isso que ele dentro é uma das nossas plataformas agrícolas. A outra mesmo, como a gente também conversou, foi o eucalipto. Então, que foi um projeto que nós começamos lá em 2008, junto com o Polo Moveleiro de Marcos, junto com o Sindimóveis, FIEC, ADESE, todos esses parceiros institucionais, que foi uma aposta. Nós, vamos plantar eucalipto em condições irrigadas e de sequeiro. O de sequeiro performou tão bem quanto o irrigado. Foi um pouco menos, mas estatisticamente foram iguais. Então, valeu a pena. Então, aí esse projeto que começou em 2008, que até alguns dos players de mercado não acreditavam muito, achavam que era muito mais uma coisa de cientista, às vezes de cientista professor Pardal, mas a equipe tinha muita convicção que poderia dar certo. Nós, junto com outra unidade irmã, que é a Embrapa Florestas, e essa é uma das vantagens, aqui só fazendo um parênteses, da rede Embrapa, ter uma unidade Embrapa não é ter uma unidade Embrapa no estado, é ter uma unidade da rede de 43 unidades. Então, esse é um dos grandes ganhos que você pode trazer. Então, o projeto deu certo. Tanto é que um dos principais players do Polo Moveleiro, já no 2018, 2019, compra uma fazenda, os primeiros 600 hectares, implanta os primeiros 600 hectares. Hoje eles já estão com 1.000, esse ano deve ir para 1.500 e a cada ano eles já veem que é possível, sabe? A pesquisa entrou para minimizar o risco do negócio para o setor produtivo. Isso também é um dos grandes papéis da Embrapa ao longo da sua história. A Embrapa, em conjunto com a Universidade de Brasília, juntaram os esforços para criar solução para o agronegócio. Nós criamos uma nanopartícula inovadora que é capaz de estimular a fotossíntese, entregar nutrientes e aumentar a produtividade do agricultor de pequeno, médio e da agricultura familiar. É uma tecnologia disruptiva, inovadora e inclusiva. Mas tem uma vantagem, ela é ambientalmente limpa, é a nanotecnologia verde, ela traz totalmente biodegradável e ela é rastreável do ponto de vista de detecção da aplicação da tecnologia. Essa nanotecnologia
traz a inovação de agregar produtos naturais à tecnologia verde. Nós seremos capazes de entregar nanofungicidas, nanoinseticidas limpos, que vão diminuir o impacto ambiental dos pesticidas para todas as culturas, incluindo soluções para os produtos no Ceará. Neste laboratório, nós trabalhamos com a produção de energia a partir de resíduos da agroindústria. Através de um processo chamado digestão anaeróbia, nós transformamos resíduos em biogás e hidrogênio. Esse biogás é rico em metano e o metano pode ser usado como combustível para a produção de energia elétrica, por exemplo. E o hidrogênio pode ser usado para células de combustíveis veicular, por exemplo. Além de metano e hidrogênio, é possível produzir ainda composto orgânico super concentrado, com alto valor agregado, que pode ser usado na agricultura como fonte de potássio, de nitrogênio, de fósforo, por exemplo. Além disso, o governo federal acabou de criar o Programa Nacional de Redução das Emissões de Metano, que é o Programa Metano Zero. O Programa Metano Zero instituiu o crédito de metano. O crédito de metano é semelhante ao crédito de carbono, só que é 21 vezes mais, um valor 21 vezes maior do que o crédito de carbono. Isso viabiliza a produção e o uso do biogás para geração de energia elétrica, por exemplo. A Embrapa, por ser uma empresa de pesquisa, a gente não tem como chegar exatamente na ponta em cada produtor rural, né? São muitos produtores e somos poucos pesquisadores. Então a Embrapa trabalha com multiplicadores. A ideia é trabalhar com multiplicação de conhecimento para que esse conhecimento chegue à ponta de uma forma mais expressiva. Então com isso eu ganho velocidade e ganho uma ampliação de trabalho. A Embrapa hoje ela detecta junto aos produtores rurais os principais problemas. E às vezes o problema ele pode ser ou de elevação de produtividade, né? Ou seja, eu vou aproveitar o mesmo espaço rural, mas ampliar a produtividade dele, ou agregar outras culturas através de consórcios e através do melhor uso daquela propriedade, ou redução de custo de produção, né? Você tem também técnicas de melhor uso do meio ambiente, né? Não sendo nociva ao meio ambiente, pelo contrário, fazendo com que seja uma produção agrícola de forma mais amigável, sustentável, reaproveitando inclusive os resíduos no próprio ambiente rural. Isso eu estou falando de produção agrícola. Se a gente for para a indústria, já que essa unidade trabalha com indústria, você tem perguntas como o que eu vou fazer com o meu resíduo, se eu posso gerar um coproduto, se eu posso agregar valor à minha planta industrial, como eu posso tornar processos industriais mais eficientes, muitas vezes ampliando o turno ou com o mesmo turno de trabalho, mas como eu posso alocar melhor a minha cadeia que eu tenho internamente ali para que aquilo ali possa gerar maior produção ou produtos de valor agregado ou novos produtos em gôndola, né? No final das contas, se você perceber, Diego, o que é que a gente quer? Que eu, você e a sociedade, quando a gente chega numa gôndola de supermercado, né, a gente tenha produtos que sejam acessíveis, que utilizem a nossa biodiversidade, que nos tragam maior nutrição, que sejam saborosos, né, e que valorizem e que não agridam o meio ambiente, que você saiba de onde você está comprando o produto. Enfim, perceba que no final das contas o grande beneficiário de tudo isso é a sociedade, que hoje a gente pode ir no supermercado e ter uma variedade imensa de produtos agroindustriais que nos fazem bem e que tem uma boa distribuição no Brasil inteiro. Então o Brasil hoje é conhecido como a fazenda do mundo e assim a gente quer continuar sendo conhecido. No próximo bloco, vamos conhecer outras pesquisas desenvolvidas pela Embrapa aqui no Ceará. O Agrotimista volta já.
chefe-geral de pesquisas da Embrapa em Fortaleza, Gustavo Saavedra, nos fala sobre as potencialidades para a produção de soja no Nordeste brasileiro. Em parceria com outras unidades, com a Embrapa Milho e Sorgo, com a Embrapa Soja, se vai buscando alternativas de produção para dar para a região e que isso dê sustentabilidade para toda a cadeia do agronegócio da região. Eu acho fantástico. Então, assim, como a soja foi tropicalizada, e ela entrou, você vê o caminho da soja, ela sai do sul e ela vai caminhando para o centro-oeste, para o Cerrado. Ela agora, mais recentemente, ela caminha para o Cerrado nordestino, mas qual é a próxima fronteira? A próxima fronteira é caminhar em direção ao semiárido nordestino, porque são áreas, e aí você não precisa pegar ainda as matas nativas. Já tem muita mata degradada, muita caatinga já degradada dentro do semiárido, tá certo? Você pode trabalhar nessas áreas, você pode pegar ali e trabalhar, que já foram de outras culturas, como algodão. Então, por exemplo, ali naquela região tinha muito algodão, então você pode dar um novo contexto produtivo. Quando o algodão, que também se está trabalhando, a Embrapa hoje vem trabalhando da reinserção de uma nova cultura algodoeira para o estado e para a região Nordeste. E aí a Embrapa, nós também colaboramos, essa unidade também colaborou com esse esforço dentro da rede, mas aí vem a soja, vem o milho, e nisso você vai fortalecendo toda a região. A arbolina é capaz de aumentar em muitas vezes a produtividade da sua lavoura. Em soja, ela tem um resultado de 20% de aumento de produtividade. Em milho, 50%. Em morango, 70%. Esses resultados são comprovados no campo. A segunda fase da arbolina é agregar compostos naturais que trazem soluções a doenças e pragas para o agro brasileiro. Aqui no Ceará, nós temos a aplicação para meloeiro e cajueiro sendo prospectada. Nós vamos mostrar que as mudas e a saúde da planta, ela vai ter vantagens ao utilizar a nanotecnologia verde da Embrapa. A primeira coisa que a gente tem que saber sobre os resíduos da agroindústria é o potencial de produção de metano. É a máxima quantidade de metano que pode ser produzida a partir daquele resíduo. Esse equipamento é um respirômetro anaeróbio, ele determina a máxima quantidade de metano que pode ser produzida em um determinado tempo. Ele é um passo principal para a gente fazer a operação de reatores biológicos, ou biodigestores, como é comumente chamado. Então, nós colocamos uma pequena quantidade de resíduos, colocamos micro-organismos anaeróbios e damos ótimas condições para esses micro-organismos e deixamos eles produzir ao longo de um mês o metano e determinamos a máxima capacidade de produção de metano a partir daí. O próximo passo da digestão anaeróbia é usar os dados do respirômetro para operar reatores anaeróbios ou biodigestores. Esses biodigestores podem ser usados para a produção de hidrogênio verde ou de biogás rico em metano, que pode ser usado para energia. Nós temos reatores biológicos para vários tipos de resíduos, desenvolvemos várias tecnologias para diferentes tipos de resíduos orgânicos, visando maximizar a produção de metano e de hidrogênio. Um dos nossos sistemas é um sistema de reatores em série, onde o primeiro reator produz hidrogênio e o segundo reator produz metano. A partir de resíduos da agroindústria, por exemplo, resíduos de frutas e verduras,
Uma tonelada desse resíduo é capaz de produzir 7,5 metros cúbicos de hidrogênio e 35 metros cúbicos de metano. Ou seja, você consegue maximizar a quantidade de energia produzida a partir desses resíduos. A utilização de selos de qualidade e de origem em produtos agroalimentares são um diferencial importante na valorização da produção. Eles também podem incrementar o valor das mercadorias, aumentar a confiança dos consumidores e ser uma estratégia para ampliar as exportações. Por isso, a Embrapa mantém selos de diferentes categorias. Uma das vantagens dessa parceria do setor produtivo com a Embrapa é poder utilizar nos seus rótulos, nas suas campanhas publicitárias ou nos seus diversas vertentes, a parceria com a Embrapa. Isso traz um valor agregado muito forte, não só pela logo da Embrapa em si, mas por todo o peso que ela carrega consigo. A Embrapa é hoje a maior empresa de pesquisa agropecuária tropical do mundo, né? Então a gente já tem um reconhecimento internacional e a população, não só os consumidores, como os grandes compradores internacionais, nacionais e internacionais, reconhecem na Embrapa que se algo possui a chancela da Embrapa é algo que passou por uma pesquisa séria, chancelada através de métodos científicos e que aquilo ali realmente traz o benefício que está sendo comprovado ali. Então, para o produtor rural ou o industrial que tem essa parceria com a Embrapa, ele além do resultado de solução tecnológica em si que ele está levando, trazer consigo essa chancela da marca Embrapa traz um valor agregado que faz com que o produto dele se diferencie na gôndola. E isso é muito importante para ele, enquanto empresário ou produtor rural, e para o consumidor que ao ver aquele produto ali, ele diz, não, aqui eu sei que passou por uma pesquisa e eu sei que aqui tem algo realmente de valor para mim enquanto consumidor. Sem falar que nós somos uma empresa do Brasil e isso acaba trazendo benefício para a sociedade como um todo. Neste laboratório da Embrapa, a gente analisa desde a matéria-prima, desde produtos in natura, como por exemplo, experimentos de melhoramento de cultivares e também de pós-colheita, até desenvolvimento de novos produtos e processos, né? Produtos processados. A análise sensorial é muito importante para a indústria de alimentos, tanto no aspecto mercadológico, porque vai colocar no mercado um produto que já sabe que vai ser aceito, como também do ponto de vista da contribuição à saúde do consumidor. Porque um produto que é ruim, o seu valor nutritivo é zero, pois ele não vai ser ingerido. No próximo bloco, os desafios da Embrapa para continuar desenvolvendo relevantes pesquisas para o agronegócio no Brasil. O Agrotimista volta já. Nós já conhecemos bastante dos trabalhos desenvolvidos pela Embrapa de Fortaleza. Para realizar tudo isso, é preciso muito investimento. Gustavo Saavedra falou da necessidade de manter recursos para a realização das pesquisas. Não vivemos, até por causa da pandemia, um momento fácil no país, né? Isso trouxe alguns problemas de recursos, mas principalmente do fluxo de recursos orçamentários para a empresa. E isso é um problema porque às vezes não impacta só o resultado, sabe? Então, não pensar, ciência e tecnologia tem que ser pensada como estratégica. Então, se a nossa principal indústria hoje é o agro, nós temos que estar sempre na vanguarda, porque os nossos concorrentes também estão buscando sempre a vanguarda. Então, como é que você se mantém na vanguarda tecnológica? Investindo em ciência e tecnologia. Se nós estamos hoje, o Brasil se destaca como na indústria agro, investir não só na Embrapa, mas todo na Embrapa sim, nas universidades que trabalham com agro sim, dentro dessa estratégia, porque isso vai gerar soluções, as
tantas startups que estão surgindo para o agro. Então, esse novo ecossistema agrícola, ele tem que ser investido, ele tem que ser fomentado. Óbvio, a Embrapa é um dos elos, talvez hoje o elo, a locomotiva disso. Esse é o elo mais forte. Você tem que fazer investimento em capacitação das equipes, investimento em infraestrutura, investimento em trazer recursos, porque às vezes a falta do recurso de um ano, ela não mata só o resultado daquele ano, ela vai matar um resultado que isso vai ter um impacto que vai se alongar por anos. Sim. Entendeu? Então, quando você faltou o dinheiro para desenvolver um novo bioinsumo, tá certo? Então, quando falta esse dinheiro para desenvolver esse bioinsumo no ano seguinte, pode ser que daqui a 5 anos, como agora a gente está vivendo essa guerra entre Rússia e Ucrânia, o que mais está desesperando o agro? Como é que você descobre, como é que você traz nitrogênio, fósforo e potássio? E qual é uma das tecnologias que nesse momento está bem posicionada? A Embrapa acabou de entregar um bioinsumo que aumenta a disponibilidade de fósforo no solo, o bioma fósforo. A Embrapa, se eu pudesse resumir assim numa frase, que é difícil, né? É um grande desafio a gente resumir uma empresa numa frase, mas que a Embrapa seja vista pela sociedade como um elo de desenvolvimento de solução para a agropecuária, a agroindústria brasileira. Então, um elo de solução de inovação para a agroindústria. Esse é o nosso papel. Se a gente conseguir isso, daí a gente está tranquilo. Durante a nossa entrevista com Gustavo Saavedra, o pesquisador falou da importância da ciência e da tecnologia para o desenvolvimento do agronegócio no país. Muitas das pesquisas não vão dar em nada. Porque é um teste, tá certo? Mas esse é o ponto. O não dar em nada, a gente não tem que pensar nos insucessos. Mas quanto vale o sucesso? Sabe? Aposta que, de novo, vou pegar de novo a história do polo moveleiro. Olha, estamos indo para 15. Estamos falando de uma empresa, 15 mil hectares. Estamos falando de uma empresa daqui. Outro dia, conversando com o secretário de Desenvolvimento Econômico, ele dizendo, cara, quem está interessado em entrar aqui é a Klabin, que é um grande player nacional. Mas aí já não vai ser só para móveis. Klabin não faz móveis. Será mesmo que eles entram? Então, mas se eles entrarem, qual é a lógica que eles estão entrando aqui? O quanto é que isso vai trazer de valor para o Estado? Mas, cara, foi o risco da década passada que a pesquisa minimizou para dar segurança a todo um conjunto de decisões de negócios. Bem, se não tivesse dado certo, teríamos feito uma boa ciência. Mas quando dá certo, tá tudo pago. Então hoje, tudo que a Embrapa, o Estado do Ceará investiu no projeto, nesse projeto, dentro dessa unidade, só o que já está implantado hoje já trouxe de empregos e que já gerou, já está pago. Certeza. E olha que a gente ainda nem começou a impactar efetivamente. Emprego e renda, né? Emprego e renda para essa população. Está difícil arrumar gente para trabalhar lá. Só isso já pagou tudo que foi investido na pesquisa. E ainda não se cortou árvores para o polo moveleiro. Sim. Tá certo? Então veja, você ainda nem chegou ao produto principal. Já está pago. Todo investimento que foi feito nisso. Então, assim, a pesquisa ela tem que ser pesquisa e Embrapa tem que ser pensado como o motor do desenvolvimento econômico para o agronegócio brasileiro, não só na parte do campo, mas também nos elos industriais que dependem da parte agrícola. O programa Agrotimista de hoje mostrou para vocês a Embrapa Agroindústria Tropical,
um dos braços da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, situada em Fortaleza, no Ceará. Trouxemos as inovações e tecnologias desta empresa, que é mais um gigante do agro. Nos vemos no próximo programa. O agro é forte, o agro move o Brasil. Oferecimento Poti Porã, bonito na prateleira, delicioso na sua mesa. Tijuca Alimentos, sabor que se faz com carinho.